A coletiva do técnico Renato demonstrou uma irritação do técnico gremista pela derrota contra o Bragantino. Não pela derrota em si, mas a forma como aconteceu. Um Grêmio apático que viu o Bragantino jogar e que não demonstrou ter vontade, ter raça dentro de campo. O Renato, a primeira pergunta, ele foi questionado se ele ainda acreditava no título. E ele começou respondendo que sim, enquanto houver chances, é o que acontece no mundo inteiro. Enquanto houver chances matemáticas, precisa-se acreditar que é possível. E o Renato deixou claro, ele quer ganhar, ele quer vencer. E se isso não começar a acontecer, novas mudanças vão ocorrer. O Renato ainda enfatizou que o Grêmio entrou em campo achando que venceria o jogo a qualquer momento. O Grêmio subestimou a equipe do Bragantino, a equipe do Red Bull. E isso foi o que tirou o Renato do sério. Porque o Renato disse diversas vezes na entrevista que avisou, que mostrou vídeos, que alertou que o Bragantino era uma equipe competitiva, uma equipe que tinha raça e que tinha vontade de ganhar a todo instante. Mas o Renato também enfatizou que não queria tirar méritos do adversário, mas que o Bragantino não poderia vencer daquela forma. Ou melhor, o Grêmio não poderia perder da forma que perdeu para o Bragantino. Porque para o Renato, o Bragantino não venceu na técnica, o Bragantino não venceu na troca de passes, o Bragantino venceu na vontade. Isso porque o Grêmio não foi competitivo, segundo o Renato. O Renato ainda elencou a falta de treinos por conta da chuva. Durante a semana o Grêmio teve que fazer treinamentos dentro da academia. O Renato elencou também jogadores que estavam na seleção e obviamente não poderiam ter treinado com o grupo. O Renato elencou também jogadores cansados, no caso do Vidia Sante e do Carvalho, jogadores que tiveram que jogar aí no início da semana e óbvio que entraram em campo mais desgastados. Mas ele não disse que isso foi foi a causa do Grêmio ter perdido o jogo. Muito pelo contrário. Renato enfatizou diversas vezes. Não é desculpa. Não é desculpa. Isso aconteceu durante a semana e eu preciso enfatizar, mas isso não é desculpa. O Grêmio perdeu porque entrou em campo sem vontade, achando que o Bragantino não era tudo isso, que poderia vencer o jogo a qualquer momento. Bom, o Renato no final da entrevista ainda deu um recado. Dizendo que na segunda-feira vai ser diferente. Vai ser muito diferente. Porque se os jogadores não corresponderem, a fila vai andar. A fila vai andar de novo. Novas mudanças podem acontecer. Porque o Renato está muito insatisfeito com o que aconteceu contra o Bragantino. Ele disse que com 10, 15 minutos ele já queria mexer no time. Segundo ele foi até bonzinho, tá? Foi bonzinho, deixou os caras ficarem até o intervalo e ali ele mexeu, e ele não é um cara de mexer no intervalo. O Renato sempre mexe ao longo do segundo tempo e muito menos no primeiro tempo. E ali ele disse que foi bonzinho, foi legal com os jogadores, mas se isso não mudar, segunda-feira ele vai mexer, e aí você sabe que o Renato fazendo isso vira uma fritadeira, né? Que vai fritar o cara que sair na segunda-feira, porque vocês imaginem, ele fala o que ele disse na entrevista, que ele vai mexer se os caras não corresponderem. Ele vai mexer porque os caras não estão com ele na busca pelo título, na busca por vencer os jogos. E aí ele vai no primeiro tempo e tira o cara. Vocês acham que vai acontecer o quê? Vão fritar o cara, é óbvio. Então, provavelmente isso não vai acontecer, é claro. Mas é para os caras ficarem espertos, ficarem de olho. Beleza, gurizada? Se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre o Tricolor. Um grande abraço. E até a próxima. Tchau, pessoal.